Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. Janguier Diniz, obstinado mor. Está começando agora o programa Visão e Negócios aqui na Record News, um programa que conecta informação, análise e prática. Falamos de negócios e inovação com foco em quem vive os desafios do mercado, viu? Conteúdo que contribui para escolhas mais bem fundamentadas. Está começando o Visão e Negócios. Visão e Negócios, com Janguier Diniz. Obstinados, cultura é o que sustenta tudo. Hoje o tema do nosso programa é cultura empresarial. A cultura define comportamentos, decisões e a forma como as pessoas se relacionam dentro da empresa. Ao longo do programa, vamos falar sobre como construir e manter uma cultura alinhada aos valores do negócio. E no final, eu volto com insights sobre como fortalecer essa base. Para começar, vamos conhecer uma convidada mais do que especial aqui no quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Obstinados, hoje vamos receber aqui em nosso programa Visão e Negócios, aqui na Record News, a doutora Adriana Duarte, que é advogada, sócia fundadora do Duarte Advogados Associados, com atuação voltada ao direito empresarial e à orientação jurídica estratégica de empresas e empresários. Com uma trajetória conectada à realidade que empreende, Adriana atua diretamente na prevenção de riscos, organização societária e apoio à tomada de decisão no ambiente corporativo. Hoje ela compartilha sua experiência, sua visão de mercado e os aprendizados construídos ao longo da sua atuação profissional. Mas antes de começar, eu quero apresentar para nossos telespectadores e internautas um pouco do mercado de atuação da nossa convidada. No dinâmico cenário corporativo, a longevidade de uma empresa não depende apenas de bons resultados comerciais, mas da solidez de sua base jurídica. Muitas vezes, gargalos na organização societária e a exposição a riscos invisíveis tornam-se obstáculos silenciosos ao crescimento sustentável. Conflitos de interesses, fragilidades contratuais e a falta de conformidade legal são desafios reais que consomem o tempo e a energia de gestores e empresários. Ignorar esses fatores é comprometer a segurança do patrimônio e a eficiência operacional da organização. É nesse cenário que direito empresarial deve atuar de forma preventiva e estratégica, através de uma governança societária bem estruturada e de uma análise rigorosa de riscos. Doutora Adriana Duarte, grande prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, Janguier. É um prazer sempre estar com você, obstinada. Doutora Adriana, eu quero começar pedindo que você conte para a gente aqui um pouco da sua trajetória aí como advogada e também no empreendedorismo, né? Mas especialmente aí à frente da Duarte Advogados Associados, o que tem feito, como tem ajudado as pessoas, os empresários. Claro, com muito prazer, muita honra. Eu sempre sonhei com o direito, então sempre sonhei ser advogada. Ser advogada eu sempre sabia que seria. E inicialmente eu imaginei que eu fosse para a magistratura, que eu seria delegada, mas o meu pai sempre plantou dentro de mim, meu pai que é um homem muito trabalhador e honesto, que os empresários eram o que salvava a sociedade, porque eu sou nordestina, ele veio para São Paulo e ele foi trabalhar numa metalúrgica no ABC. Então ele sempre me implantou isso, Janguier sempre falou isso. Então quando eu saí da faculdade, ainda na faculdade, eu já fui para uma pós de direito empresarial, mesmo sem ter nenhum cliente. E aí, como você diz, eu sempre fui obstinada e eu falava, eu quero ter o meu escritório, porque eu imaginava que eu teria as minhas decisões e que eu conseguiria construir algo melhor e maior. Então eu iniciei a minha carreira trabalhando com desapropriação, que é a intervenção do poder público na propriedade. E um dos primeiros casos que eu pego na desapropriação foi justamente uma rede de lojas em São Paulo. E aí o empresário me disse, doutor, eu quero que você faça a minha parte empresarial.
Nesse momento eu ainda não tinha equipe. Eu formei equipe em 2 dias no meu prédio mesmo, no prédio do meu escritório. Peguei uma boa advogada trabalhista, peguei uma civil e fechei esse primeiro contrato. E eu olhei para o negócio dele, Jangui. Eu não olhei só para a parte jurídica. Então, desde o início, e hoje eu ainda busco estar em ambientes, que eu sempre falo para os advogados empresariais, o nosso papel é muito mais do que o direito em si. A gente precisa entender sobre negócio para que o empresário se sinta seguro, porque senão a gente não vai ter essa segurança se nós não entendermos sobre negócios em si, né? Então, eu construí o escritório sempre baseado numa segurança jurídica. Eu sempre busco inovar, trazer inovação, desenvolver políticas que funcionam para aqueles negócios. E os negócios, eles são muito diferentes, né? Você sabe disso. Então, não existe uma regra que você vai implantar isso numa que vai funcionar no outro negócio e na outra empresa. A gente busca sempre, de fato, equalizar e estar junto com o empresário, realmente ser um ponto de apoio. E quais são os principais serviços que a Duarte Advogados Associados oferecem para os empresários hoje? Hoje o nosso principal serviço é o preventivo, Jangui, que é o que eu sempre falo para os empresários. Então, a gente olha para o negócio, então quando alguém nos contrata, a gente faz uma matriz de risco junto com o empresário. Por vezes a gente identifica riscos que ele nem identificava no negócio, sabe? Então, a gente trabalha muito no preventivo. Eu sou conselheira de empresas hoje. Hoje eu estou em 3 conselhos de empresas de negócios totalmente diferentes. Então, eu monto o Conselho Consultivo, que é um órgão que, de fato, vai trazer ali uma segurança, uma governança corporativa para os empresários, e a gente busca atuar sempre na parte preventiva. Obviamente que a gente tem o processual dentro do escritório. Então, a gente trabalha desde a formatação, início de uma empresa, até... Hoje eu atendo no escritório empresas pequenas, médio e de grande porte. Eu tenho empresas de até 1 bi de faturamento. Então, a gente olha sempre como... Tem cliente que fatura 1 bilhão? Tenho. Tem uma empresa, uma metalúrgica, que hoje está faturando 1 bilhão por ano. Quando ela iniciou no escritório, eles faturavam 250 milhões. Cresceu bastante. Você ajudou muito a crescer, né? Você é especialista em governança corporativa, né? Isso. As empresas têm se preocupado em implantar a governança corporativa, e quais são os principais passos que você faz para instalar conselho consultivo, conselho de administração nas empresas? Eu estou muito feliz porque a gente está numa era de informação, de muita informação. Porque quando a gente falava em governança corporativa, o empresário sempre imaginava que era para grandes empresas, Jangui, quando na verdade ela vai ser muito mais útil para as pequenas e médias empresas. As grandes, elas vão crescendo, e quando você vai crescendo, é inevitável que você comece a se organizar, porque a governança corporativa nada mais é como você escolher que você vai dirigir e direcionar a sua empresa, né? E de novo, para cada negócio. Então, as empresas, hoje os empresários, eles buscam muita informação, então eles estão aderindo muito à governança corporativa. E a gente desenvolve políticas que funcionam. Nós somos um país que tem muita legislação. Quanto maior é realmente a nossa sociedade, a gente precisa de legislação para nos organizar. A empresa não é diferente. Verdade, né? Verdade. Quais são os principais erros, né? Os erros mais comuns que o empresário tem cometido por falta de orientação jurídica, né? O primeiro é que ele imagina que ele não precisa de um advogado empresarial. E ele sempre procura o advogado quando ele já está com problema, quando o problema já estourou. É muito raro o empresário que tem uma mente que ele fala, não, eu preciso, para crescer eu preciso estar seguro. E para estar seguro eu preciso de uma assessoria jurídica. É muito raro. Então o maior erro é que eles sempre procuram, como médico, assim, dificilmente as pessoas vão fazer check-up, né? São poucas. Mas elas vão quando elas estão com a dor. Mas tem que fazer, né? Para, se tiver alguma coisa, descobrir logo, né? Exato. Eu sempre digo que algumas causas que levam a empresa à falência falta de assistência jurídica fiscal, trabalhista, falta de capital. Por isso que é de extrema importância que você tenha um bom contador, um bom advogado empresarial e um bom advogado trabalhista. Né? Que são 2 causas que levam as empresas à bancarrota, levam as empresas à falência. Sim. A Adriana faz parte da nossa mentoria de alta performance empresarial Million Business Network e já fez o Código Secreto, inicialmente o Código Secreto da Riqueza, que era a minha imersão, e hoje o Código Secreto da Empresa. E eu queria perguntar, Adriana, o que foi que o Código Secreto da Empresa, como te ajudou nesse seu desenvolvimento, nesse seu crescimento da sua empresa, e como pode ajudar as pessoas? Jangui, eu passaria horas aqui falando, eu vou tentar falar o principal. Mudou totalmente a minha mentalidade. Então, a gente entra com uma mentalidade, nós saímos não, eu não saio, eu estou com você acho que uns 4 anos, né? Então, a gente
adquire uma outra mentalidade. E essa mentalidade que a gente adquire, a gente olha para o nosso negócio como de fato a gente deve olhar. Então, quando eu entrei, eu falei, eu sou um escritório, poxa, me achando pequena. E eu vi o quanto eu era gigante enquanto eu estava dentro da mentoria. E aí, essa minha mentalidade, porque eu vejo que o código secreto da empresa, ele não melhora só o empresário, a empresa, ele melhora o empresário também. Então, eu olhei para o meu sistema, eu mudei o meu sistema, hoje eu faturo 10 vezes mais do que quando eu cheguei na mentoria. E assim, por quê? Porque o ambiente, ele nos molda demais. Ele é determinante para dizer o que nós vamos viver lá na frente. E a educação, ela muda a vida das pessoas. A mentoria nada mais é que uma educação empresarial. Então, assim, é impossível que o empresário entre no MBN e que ele saia sem aproveitar. E às vezes, quando eu estou nas imersões, o empresário fala, mas será que vale a pena para mim? Eu falo, eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena para você. Então, assim, eu desejo sempre do fundo do meu coração, eu sou uma defensora do MBN, eu sou uma mulher que propaga o MBN, eu sempre falo do MBN e às vezes as pessoas falam, você não vai sair? Eu falo, não vou. E aí, quando ele me tirar, ainda entra com uma ação para eu continuar lá. Essa é a verdade, porque além de mudar o meu negócio, me mudou. Hoje eu tenho uma visão de empresário, eu entrei em outros negócios, sabe? Sou sócia de outros negócios. E que eu não tinha essa mentalidade lá. E às vezes o empresário fala, mas eu já tenho a mentalidade. Eu falo, que ótimo, porque se você já tem a mentalidade e você vai utilizar as ferramentas, nossa, não sei nem onde você vai parar, sabe? Então eu tenho certeza que é incrível, é uma jornada incrível. E é óbvio que a educação muda a vida das pessoas. E aí a educação empresarial, e você ter o privilégio de estar com um mentor como você, porque o Janguier realmente é um mentor de verdade, ele nos pega pelas mãos, você tem relacionamento com ele, com a família, e ele quer te ver crescer. E ele realmente fica feliz com o seu crescimento. Então isso é muito real, a gente vivencia isso, né? O professor, você tem alma de professor, né, de educador. E o professor, ele nos ensina, o mentor, ele transfere a autoridade para a gente. Então, o Janguier transferiu uma autoridade para mim que é nítida, assim, isso ninguém tira mais, né? Então... E hoje lá no seu escritório, você sabe que eu sou advogado também, né? Fui juiz, sou seu colega. Sim, direito. Tem uma OAB. E a Adriana falou muito aqui do MBN, né? O MBN é a nossa mentoria de alta performance empresarial. Inicialmente a gente faz a imersão, o código secreto da empresa, que são 3 dias pessoalmente comigo, onde eu ensino toda a jornada de escalabilidade empresarial, aquilo que eu utilizei ao longo da minha vida. E de lá a gente fala sobre o MBN, que é a mentoria de alta performance empresarial, onde a gente passa um ano acompanhando os empresários. A Adriana está há 4 anos conosco, 4 anos. Ela mesmo disse que se a gente tirar, ela entra com ação. De usucapião, né? Exatamente, já faço parte dos ativos do MBN já. Mas e lá no escritório, já tem quantos? Qual é o time? Como é o time? Hoje eu tenho 15 colaboradores, Janguier, e a gente é um time definido no preventivo, e eu tenho o advogado especialista trabalhista, o civilista, então a gente separa o processual, eu montei mesmo como se fosse uma empresa realmente de negócio, e que aí quem cuida do preventivo não é quem vai cuidar do processual, então o cara que faz processo, ele faz só processos o dia inteiro, ele olha decisões dos tribunais o dia inteiro, como os juízes estão pensando, né? Nosso diferencial é que, de fato, a gente busca entender como aquele juiz pensa, como ele realmente se comporta, como ele acredita nas coisas. Então, a gente tem um trabalho que a gente não faz, né? Quase que impossível ter uma ação no meu escritório que a gente não vá conversar com o juiz, mesmo quando ele não quer falar com a gente, né? Por vezes o juiz acha que é banal. Então, a gente busca ter esse diferencial, entender quem é a outra parte, mas principalmente nós somos avessos a processos. Então, nós fazemos de tudo para que o empresário não tenha processo e que quando ele tem um processo, a gente calcula o risco e mostra para ele. Porque por vezes ele quer brigar, mas a gente mostra para ele em números que brigar não faz sentido e que lá na frente isso vai ser muito pior. É prevenção mesmo. Prevenção mesmo. Advocacia preventiva, a melhor advocacia. Prevenção mesmo. Quais estratégias você usa para poder captar bons talentos e reter lá no escritório? É a cultura. É a cultura. Né? E eu posso dizer que isso foi uma coisa que eu aprendi muito com você. Eu vi os seus colaboradores, o time, e para alguns seus eu perguntei como eles se sentiam tão motivados, Janguier, como eles estavam até ali tão felizes, né? E aí a gente conversar com o colaborador, né? Porque a cultura vem de cultivar, é o que nós cultivamos mesmo dentro da nossa empresa, né? E como nós cultivamos as nossas relações? Por vezes nós somos muito mais importantes para os nossos colaboradores do que nós imaginamos. Então, eles querem realmente ter uma relação conosco, eles querem conversar com a gente. E às vezes o nosso dia ele é tão corrido, a gente tem tanta coisa para fazer, às vezes a gente está com tanto problema na cabeça, mas é super importante que a gente pare, que a gente olhe. E aí um dos seus colaboradores me falou uma coisa muito importante um dia. Ele falou que você nunca perdeu a escuta.
que ele não sai da sua empresa, acho que está há 20 anos, mas porque quando você está na empresa e ele quer falar, ele sabe que ele vai ser ouvido. E aí eu não tinha uma escuta ativa muito boa, eu mudei muito a minha escuta com as pessoas. Então, para reter talentos, não tem a ver só com remuneração, as pessoas precisam se sentir parte, né, Janguier? Elas precisam querer estar ali. Obstinados, o tema do programa de hoje é cultura empresarial, cultura das empresas, né? E aí eu pergunto para a Adriana, a nossa entrevistada aqui, do quadro Empreendedores Obstinados, como a cultura organizacional impacta diretamente, né, em riscos jurídicos, relações internas e a reputação do negócio. Eu posso dizer e afirmar que elas são diretamente ligadas, Janguier. Elas são irmãs. Por que eu digo isso? Porque se você tem uma cultura que você tem, por exemplo, a empresa que tem uma cultura de aprendizado e não uma cultura de medo, ela é uma cultura que com certeza, é uma empresa certeza absoluta que ela vai ter problemas trabalhistas muito menores. Porque o colaborador, ele se sente parte numa empresa que ela tem uma cultura de aprendizado. E o empresário, não adianta só ele num curso lindo, ouvir sobre cultura, colocar isso no papel. Ele realmente precisa cultivar e vivenciar isso da empresa. As pessoas só vão passar isso à frente a hora que eles verem que o acionista de fato acredita nisso, que ele vive isso. E quando isso acontece, ele impacta diretamente nas ações, não só trabalhistas, mas em todos os tipos de ações. Porque a cultura é como você se relaciona com o seu fornecedor, com o seu cliente, isso impacta diretamente na parte jurídica. É uma das coisas que a gente leva o nível de consciência para o empresário, porque tudo que o empresário não vê o valor entrando, ele imagina que aquilo não tem valor. Mas eu digo que a cultura é o que é barato e o que faz muito mais resultado realmente ao longo do tempo para o empresário. Então, é uma cultura forte, né, e mantê-la. Adriana, como é que você enxerga a evolução da advocacia empresarial aqui no Brasil, né, e o papel do jurídico estratégico nos próximos anos? Eu sempre enxergo que o advogado ele precisa entender que ele não é só um advogado que ele entenda de legislação, mas que ele entenda de negócio. Para que a gente não faça com que os nossos clientes percam dinheiro, e às vezes eu vejo muitos colegas deixando que os clientes deixem dinheiro à mesa, a gente precisa entender sobre negócios, a gente precisa estar no ambientes como o MBN, a gente precisa estar vivendo com o empresário, escutando as dores deles e entendendo efetivamente sobre os negócios deles, como o negócio funciona. Porque senão, Janguier, eu inviabilizo o negócio. Então, assim, para que eu de fato seja ponte, para que de fato eu faça de fato parte dessa empresa, eu preciso entender sobre o negócio dela, eu preciso não só entender sobre a legislação, porque a nossa legislação ela é complexa. Né? Se a gente for falar só sobre legislação à mesa com o empresário, você imagina, jurídico é chato, normalmente eles não querem ouvir, mas quando a gente tem uma visão de negócio, isso muda muito. Muito bem, você, além de advogada, é uma empreendedora, né? Empreende na vida, já empreendeu muito na vida, até porque eu tenho acompanhado. E empreende negócios. Quais são os negócios que você já é sócia? Hoje eu sou sócia de uma empresa de confecção. Então, é confecção masculina, camisetas, para usar embaixo dos ternos e tudo. Chama Jonk. Inclusive, quem fez o nome da marca foi a empresa que faz o nome das suas marcas, inclusive. Percreare. Isso, exato. Que legal. Uma empresa muito, muito bacana. Eu sou sócia hoje numa empresa que a gente cuida da parte de saúde. Então, a gente está desenvolvendo produtos agora. Então, é uma startup ainda. E a gente está desenvolvendo produtos agora para essa startup, que é tudo voltado para a área da saúde, Janguier. E eu sou sócia agora também numa empresa de skincare. A gente está trazendo da China. Vou de novo. Sintex? Não, é skincare. Skincare para mulheres. Então, a gente volta para a China agora em abril. Foi a primeira vez com você para a China. A gente volta agora. A nossa delegação foi ótima para a China, hein? Maravilhosa. Foi maravilhosa. Aí você volta agora desse ano? Volto agora, final de março, e eu volto com os meus 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 16 e uma filha de 15. Eu disse para eles que eles podem ser o que eles quiserem, desde que eles empreendam também. Então, eles vão para esse mundo e eles vão com essa ideia de formatar a primeira empresa deles, Janguier. Muito bom. E como você vê a Adriana esse ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 e 10 anos? Olha, Janguier, eu me vejo como uma grande empresária do Brasil. E não apenas advogada. Não apenas advogada, nunca mais advogada. Quando eu cheguei no MBN, quando eu te conheci, eu vi que eu tinha uma visão egoísta. Então, eu já era feliz porque eu disse assim, eu já construí tudo que eu sonhei. Meu escritório próprio, isso, sabe? Coisas materiais que nem eram grandes, mas que para mim já, até por conta da minha história, eu estava muito feliz. E aí, quando eu te conheci, eu entendi que eu estava tendo uma visão egoísta porque eu poderia fazer algo muito maior e contribuir
com a sociedade, porque o empresário, na verdade, ele não faz para ele só, né? Na verdade, a gente tem um impacto na sociedade muito grande. Então, eu me vejo no futuro, e eu falei isso recentemente, eu comprei um imóvel e falei assim pro rapaz da construtora, olha, avisa pro dono da construtora que eu vou ser a principal cliente dele, para ele gravar esse nome. Então, e eu acredito nisso verdadeiramente, né? Então, os meus filhos falam que eu sou uma antes de Janguier Diniz e uma depois de Janguier Diniz. E isso é muito real na minha vida. E eu tenho certeza que eu vou alcançar todos os meus sonhos, que são inúmeros. Muito bem. E qual conselho você daria para os jovens empreendedores que estão querendo empreender aí? Começando pela advocacia também, empreender na advocacia, né? Empreender no direito, depois empreender empresarialmente. Quais seriam os principais que você daria aí? Primeiro, conformado nunca, grato sempre e obstinado sempre. O que eu posso dizer? Acredite sempre. Eu sempre acreditei que eu conseguiria ser empresária, que eu conseguiria ter o meu escritório, mesmo não tendo ninguém na minha família, mesmo não tendo nenhum advogado na minha família, mesmo não tendo suporte, como as pessoas diziam. Mesmo assim, eu montei meu primeiro escritório sem ter um cliente, acreditando que eu teria muitos clientes. E hoje eu posso escolher o cliente que de fato faça sentido para nós hoje, Janguier. Então, acreditar é o primeiro passo. Não ser conformada jamais. Buscar sempre e investir no seu conhecimento. Estar em ambientes que de fato vão te trazer inconformismo. Porque foi isso que mudou. Quando eu chego no MBN, eu estava conformada e feliz, certo? E aí isso me trouxe um inconformismo. Eu disse que não, eu posso construir muito mais coisas, né? Mudou a minha história, mudou novamente a história da minha família, né, dos meus filhos. Olha, meus filhos estão indo comigo para a China para montar uma empresa deles, mesmo sendo menores. Então, eu vejo que o maior conselho que eu posso dar é estejam em ambientes, tenham mentores, né? Isso é bíblico. Quando a gente tem mentores, o mentor, ele muda a nossa realidade. E ele vai nos fazer chegar num lugar muito mais rápido do que, de fato, a gente teria esse tempo para chegar. Já dizia a Bíblia, os planos fracassam por falta de conselhos. São bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Na multidão de conselheiros está a vitória. Ou seja, consagra exatamente o princípio da orientação, da mentoria e da modelagem, né? Verdade. Muito bem, Adriana, foi um prazer ter você aqui no nosso programa Visão e Negócio, aqui na Record News. Grandes lições você passou aí. Você está voando. Desejo muito sucesso aí, que continue voando. Obrigada. Continue aí participando do Million Business Network, ajudando os empresários, ensinando também, que você já ensina muito, mentorando e trocando ideias e experiência. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E você que está nos acompanhando, fique conosco, viu? Porque daqui a pouco eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje, cultura empresarial. Obstinados e obstinadas, como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje, que é cultura empresarial. Cultura empresarial se manifesta no dia a dia, nas decisões que são tomadas, nos comportamentos incentivados e na forma como as pessoas se relacionam dentro da empresa. Ela se constrói a partir de valores praticados, não apenas declarados. Está presente na maneira como líderes conduzem suas equipes, como erros são tratados e como resultados são buscados. A cultura reflete aquilo que a empresa valoriza de verdade, mesmo quando ninguém está observando. Empresas com cultura bem definida criam ambientes mais consistentes, onde as pessoas entendem o que se espera delas e como contribuir. Isso gera alinhamento, pertencimento e clareza de propósito. Quando a cultura é forte, as decisões fluem com mais coerência e o time trabalha na mesma direção. A cultura influencia diretamente a estratégia, o clima interno e a capacidade de crescimento sustentável. Ela orienta comportamentos, fortalece identidade e sustenta o negócio ao longo do tempo. Cultura se constrói na prática, viu? Por meio de atitudes repetidas, exemplos consistentes e escolhas conscientes feitas diariamente por quem lidera. E o programa de hoje, Visão e Negócio, fica por aqui. Até breve.
Firme o passo, pegue o ritmo, seja obstinado que dá. Visão em negócios.